Ageu capítulo 2. Versículo 9. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e deste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O tema da mensagem de hoje é derrota, uma oportunidade para o êxito. Derrota, uma oportunidade para o êxito. Embora isso pareça uma coisa contraditória, mas é o que nós vamos aprender hoje. Eu creio que todos nós conhecemos a história da qual se desenvolve o livro de Ageu, quando Deus, ele libera essa palavra e o profeta Ageu escreve ela, falando da glória desta última casa, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Uma coisa interessante é que geralmente, quando nós ouvimos acerca desse versículo sendo citado, a gente geralmente fala a glória da segunda casa, não é? Não é isso que a gente fala? Só que aqui não está dizendo a glória da segunda casa. Aqui está dizendo a glória da última casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Isso mostra o quanto que às vezes a gente é tão equivocado em relação àquilo que a Bíblia diz. Por isso que a gente não consegue assimilar algumas coisas que Deus ele busca através do seu Espírito Santo nos revelar. Eu já ouvi muito isso aqui, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aqui não está falando a segunda, aqui está falando a última. E isso mostra, irmãos, o quanto que a gente precisa conhecer de contexto bíblico. Que embora pareça ser uma coisa tão difícil, é uma coisa tão simples a gente conhecer o contexto bíblico. Sabe como é que a gente conhece o contexto bíblico? Sabe como é? Lendo a Bíblia. É simples isso. E como é que eu sei que nós não lidamos com nenhum analfabeto, então todo mundo aqui sabe ler, amém? Então, naturalmente, para que se entenda ou aprenda contexto bíblico, basta ler a Bíblia e todos nós temos essa capacidade de lermos a Bíblia e conhecermos o seu contexto. E eu vou explicar o porquê que é a glória da última casa. Nesse momento aqui em que Ageu libera essa palavra, o profeta Ageu, ele está se referindo à construção do segundo templo. Nós sabemos que o primeiro templo foi construído por Salomão, onde era um templo realmente glorioso. A Bíblia descreve esse templo como sendo uma coisa fora do comum. Inclusive, quando você lê sobre a história antiga, você vai ver que o templo de Salomão ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ele não era uma coisa qualquer. Junto com mais 6 maravilhas, que algumas delas ainda existem. Mas o templo de Salomão, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então, naturalmente, esse templo ele era glorioso. E não apenas pela sua imponência como uma construção, pelo tanto de ouro, pelo tanto de materiais preciosos e caros que havia no templo, pela arte que foi uma coisa realmente de primeira. Esse templo ele era glorioso porque ele foi o primeiro templo construído. E naturalmente houve um momento no início da construção e da consagração do templo que a glória era tão real que os sacerdotes não podiam se colocar ou manter-se em pé. Então esse templo não era glorioso apenas esse templo pela sua construção ou pela sua arquitetura. Ele era glorioso da presença de Deus. E nós sabemos que durante a história e desenvolvimento do povo de Israel, nós conhecemos a história e sabemos que foi no momento em que houve aquela desobediência constante do povo de Israel e Nabucodonosor, ele invade
sitia, invade e leva cativo Israel. Ou melhor, Judá. Não Israel, Judá, para o cativeiro. E a história descreve que o templo, aliás, a Bíblia mostra isso, que o templo foi totalmente destruído. Os seus utensílios foram todos levados. Irmãos, e quando a gente lê em relação às riquezas que havia no templo, é um negócio que fora do normal. E Nabucodonosor levou tudo isso para a Babilônia. Então esse templo, o primeiro templo, ele foi destruído. Passam-se 70 anos e aí Deus levanta um rei, Ciro, e o rei Ciro permite que as pessoas, os servos de Israel, eles voltem, alguns servos voltem. O primeiro que volta é Zorobabel. Não vou contar a história toda. É só para que vocês entendam o contexto. E Zorobabel, por muitas dificuldades, ele tem muitos problemas na construção, porque há oposições. Se tem uma coisa que o Império das Trevas não se contenta, é que o templo seja reconstruído. E Zorobabel, por muita dificuldade, muito problema, muita resistência, ele parou a construção por 16 anos. E aí, a gente sabe que depois de 16 anos eles começam a reconstrução, reconstrói, e aqui nesse momento em que Ageu descreve isso aí, ele está falando do momento em que o templo ia ser consagrado mais uma vez. E essa palavra que foi liberada por Deus, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É justamente porque no coração dos anciãos de Israel, das pessoas mais velhas, que tinham contemplado a glória do primeiro templo, a imponência do primeiro templo, a glória não apenas de arquitetura e de beleza, mas a glória da presença de Deus. E aqui nesse momento que havia a destruição, Jerusalém, irmãos, estava devastada. Aqui havia apenas ruínas. Os muros da cidade estavam derrubados. O que havia aqui nesse momento era apenas ruínas. Então, naturalmente, os anciãos que contemplaram aquela primeira glória, eles ficaram tristes e a Bíblia descreve que alguns deles até choraram. E isso aqui nos mostra que Deus ele não tem a mesma visão que o ser humano tem, né? Porque Deus fala, a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Enquanto nós nos preocupamos com coisas naturais, palpáveis, Deus está preocupado com coisas internas. E esse templo, mais uma vez, ele é reconstruído, ele é consagrado, e nós sabemos que mais uma vez lá na frente, ele, mais uma vez é destruído. Aí é quando se levanta o rei Herodes, já na época, no tempo de Cristo, e o rei Herodes passou, se não me engano, 46 anos para construir o templo. Que é justamente o tempo onde Jesus Cristo, a Bíblia descreve que Jesus Cristo ia. Estão comigo? Estão aprendendo um pouquinho? Coisa que vocês não sabiam? Isso não é vergonha, isto. E o terceiro templo foi construído por Herodes. Ora, se Herodes constrói o terceiro templo, então, naturalmente, essa palavra aqui não pode ser a glória da segunda casa, porque quando Jesus Cristo, ele andou no meio dos homens e visitou o templo, ele não estava andando no segundo templo, ele estava andando no terceiro templo. Então, naturalmente, o que Deus está falando aqui através do profeta Ageu é que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Isso aqui significa, irmãos, de uma forma espiritual, que está se referindo justamente ao templo que Jesus Cristo edificaria. Sabe quem é esse templo? Somos nós. Por isso que é a glória da última casa e não da segunda casa. Porque espiritualmente, irmãos, até naturalmente, nós somos os templos do Espírito Santo. Jesus Cristo disse, eu vou derrubar esse templo em 3 dias, eu vou derrubar esse templo e com 3 dias eu edificarei. Ele estava falando do templo, do corpo dele, mas também de nós.
Porque foi justamente nos 3 dias que Jesus Cristo, ele alcançou a glória, o poder e a majestade para nos tornar templo do Espírito Santo. É por isso que aqui a palavra diz claramente que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Porque naturalmente o povo, os anciãos estavam olhando para a glória natural. E Deus, ele contemplava lá simplesmente o futuro. O que nós podemos entender dessa história sobre o templo? É que naturalmente, irmãos, e bem claramente, de uma forma natural, o que se manifesta aqui neste momento, nada mais é do que um momento negativo. Nada mais do que uma derrota. O que fez com que os anciãos ficassem tristes é justamente porque, humanamente, eles haviam adentrado em uma derrota. Porque o templo era imponente, o templo era glorioso e ele foi destruído. Agora estava construindo um templo que não chegava nem perto, irmãos, porque não tinha riquezas. Estava tudo em ruína e vamos construir aqui com o que tem, vamos levantar e vamos consagrar. Então, naturalmente, isso aqui representa uma derrota, um momento negativo para toda a história. Não apenas natural de Israel, mas também para a história espiritual. Porque o templo representava o quê? A presença. Aonde se manifestava a presença de Deus. Então isso aqui claramente representaria, ou representou, um momento negativo. Qualquer pessoa, irmãos, que esteja no mundo, ela vai passar por momentos negativos e de derrotas. Qualquer pessoa passa por momentos negativos e momentos que são considerados momentos de derrota. Para nós que servimos a Deus, a realidade é a mesma. Não pense que nós estamos isentos de momentos negativos ou de derrotas. Agora, a derrota, a diferença entre nós e as pessoas que não têm aliança com Deus é que nós somos derrotados simplesmente não pelo fato de Deus haver falhado, mas porque nós falhamos. Toda derrota que nós amargamos, todo momento negativo, não é resultado da incapacidade de Deus. É resultado da nossa incompetência. É resultado da nossa negligência. O que aconteceu com o templo não foi problema de Deus, não foi culpa de Deus, claro. Foi simplesmente a desobediência do povo de Israel que levou a um resultado, levou a uma colheita. Deus, irmãos, ele não conhece derrota. Não tem como associar qualquer nível ou qualquer tipo de derrota à presença de Deus, porque Deus, ele jamais é derrotado. E nós vemos isso na palavra que o profeta Ageu libera. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Estava todo mundo chorando. Todo mundo abatido. Meu Deus, que coisa mais pobre. Que coisa mais contraditória. O primeiro templo, uma glória tremenda, uma glória poderosa, imponente. E agora nós estamos aqui entre ruínas, tudo queimado, tudo destruído, estamos levantando aqui, e Deus libera a palavra, a glória da última casa vai ser maior do que a glória da primeira. O que Deus estava dizendo aqui, para o povo de Israel, ou para o povo de Judá que estava com Ageu, era que aquele momento de derrota, ele poderia ou iria ser substituído por uma vitória, por um êxito. Era isso que Deus estava dizendo. Deus estava deixando claro que aquele momento de tristeza, aquele momento que parecia um momento de derrota total, ele está dizendo agora, da última casa vai ser maior do que a da primeira que vocês contemplaram. Sabe por quê? Porque Deus, ele não conhece, irmãos, o que é derrota. Nós passamos por momentos negativos. Nós, infelizmente, sofremos derrota. Por quê? Porque somos nós
que falhamos. Somos nós que cometemos erros e equívocos. A diferença, irmãos, é que em Deus, tudo o que para nós representa uma derrota pode ser transformado em vitória. Qualquer coisa que você tem na sua vida, que você talvez já viveu e até você já deixou de ter expectativa por isso, e que você tem como coisas negativas ou uma derrota, ou mesmo que você está vivendo agora, pode ser uma derrota realmente, porque você pode ter falhado, não porque Deus falhou. Mas a diferença é que em Deus, aquilo que para nós representa uma derrota, pode ser transformado em uma vitória futura. Isso não depende de Deus. Isso depende, irmãos, do nosso próprio empenho. Isso depende da nossa própria capacidade de recomeçar. Sabe quando é que nós geramos? Vocês estão entendendo até aqui? Às vezes, irmão, nós cometemos erros, nós cometemos equívocos no decorrer da nossa vida, diante das nossas expectativas, diante dos nossos projetos. E a realidade é que às vezes a gente sofre alguns impactos. Algumas situações que vêm nos impactam. E a gente fica desnorteado. Por quê? Porque a gente acabou de sofrer uma derrota. Às vezes a gente é tão decepcionado com situações que acontecem que a gente imagina que não tem mais o que fazer ou que aquilo é definitivo. Isso, irmãos, acontece geralmente, não é uma coisa que é absoluta, mas geralmente isso acontece quando nós sofremos um impacto negativo. Isso geralmente acontece para nos alertar para um novo recomeço. Eu vou repetir. Nós temos vida com Deus, a nossa vida, a expectativa está em Deus, mas nós podemos sofrer derrotas pela nossa negligência, pela nossa incompetência com Deus. Amém? E nós podemos sim sofrer situações que nos impactam, que nos atingem como uma locomotiva desgovernada e arrebenta com a nossa vida, arrebenta com a nossa expectativa, arrebenta com a nossa esperança, arrebenta com todas as nossas possibilidades. Só que nós temos uma aliança com Deus, nós servimos a um Deus que deu essa palavra aqui, que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Talvez aquilo que você tem amargado derrotas foi aquilo que você empregou toda a tua força, todo o teu intelecto, toda a tua resistência, todas as tuas habilidades e todos os teus talentos. E rapidamente você é impactado com um resultado negativo. Não deu certo. Não aconteceu. E sabe qual é a nossa primeira opção? É desistir. A nossa primeira opção é parar com tudo, porque isso claramente significa que Deus, ele não aprovou. Então Deus não aprovou o templo. Porque o templo foi destruído por incompetência dos homens. O templo, ele foi destruído porque os homens falharam e não Deus. E o que estava acontecendo nesse momento aqui é que os homens estavam tendo uma visão negativa. Eles estavam tristes. Deus disse: a glória da última casa vai ser maior do que essa glória, do que essa primeira casa. Todas as vezes, irmãos, que nós somos abatidos ou impactados por uma situação negativa ou por uma derrota, se nós realmente estamos com as nossas vidas em Deus, isso tem um propósito de nos alertar para um futuro, ou nos despertar para um futuro de vitória e de êxito. Nenhuma derrota em Deus, ela permanece na derrota se nós tivermos a atitude correta. Vocês estão aqui?
Vocês estão conseguindo me entender? Todo impacto que nós sofremos, irmãos, momentos negativos e de derrota, tem um propósito de nos alertar para um novo recomeço. Deus ele tem falado isso há alguns dias para essa igreja aqui. Recomeço. Pena que nem todo mundo entende isso. Ou pelo menos não entende. Eu espero que hoje entenda. Eu espero que hoje cele que algumas coisas na vida de algumas pessoas aqui é um recomeço. A promessa é essa, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Aquilo que tu empregou, tua expectativa, aquilo que tu tinha, que a tua visão dizia, ou o teu entendimento, o intelecto dizia, isso aqui é a gança dos ovos de ouro. E foi tirado das tuas mãos, da tua vida. Tu foi impactado com esse resultado negativo, com essa derrota. Não era o que tu esperava. E você, morreu os sonhos, morreu expectativas, morreu qualquer tipo de projeção. O que Deus diz é o seguinte: agora da última casa vai ser maior do que a primeira. Sabe por que Deus ele fala isso de uma forma... Deus afirma isso? Porque como nós aprendemos, como nós vimos durante esses dias passados, isso é uma realidade espiritual. Aquilo que você sofreu derrota pela sua incompetência, pela sua negligência, ou seja lá por que motivo for, na realidade de Deus, na realidade espiritual, essa vitória ela permanece. Essa vitória, ela continua. Essa vitória ela continua viva da mesma forma. No coração de Deus, a palavra continua pulsando. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Isso geralmente acontece nós sermos impactados, para sermos alertados. Eu até já falei sobre isso. É quando as nossas expectativas são frustradas. Quando você cria um monte de expectativa, você tem um monte de sonhos, você se move pelo que você quer, pelo que você busca, e aquilo é frustrado. De repente é tirado. Infelizmente tem coisas nas nossas vidas que são quase que arrancadas de nós. Sabe por quê, irmãos? Pela nossa incompetência. Eu vou falar mais uma vez, pela nossa própria incompetência. Pelo nosso próprio desalinhamento com Deus. Sabe o que é difícil, irmãos, nós admitirmos? É que nós somos incompetentes em algumas coisas quando nos relacionamos com Deus. É muito difícil nós reconhecermos isso. Nós encontramos qualquer tipo de justificativa. Nós encontramos qualquer tipo de desculpa. Mas a gente nunca reconhece, não, eu perdi, ou eu não tive o êxito, eu alcancei um resultado negativo pela minha incompetência. Infelizmente, porque eu não valorizei. Infelizmente, porque eu não estava na minha posição correta. Esse impacto negativo de derrota é quando as nossas expectativas são frustradas. Quando nós, infelizmente, alcançamos resultados contrários ao que nós esperávamos. Talvez alguns de vocês, durante esse ano que está terminando, 2018, vocês tinham algumas expectativas. E que quando começou o ano de 2018, o ano cronológico, tudo isso, sumiu. Aquela expectativa que você tinha, sumiu. Aquela motivação que você tinha desapareceu. Por quê? Porque as coisas começaram a acontecer contrária ao que você esperava. Então isso te impactou. Isso fez com que você parasse. Talvez de sonhar, talvez de desejar, talvez de planejar. Era esse mesmo tipo de atitude que os anciãos de Israel estavam tendo. Todos tristes, porque havia uma imponência de um primeiro templo, e agora o templo
se resumia apenas a ruínas, a pedras queimadas. Irmão, deveria ser uma contradição os que contemplaram o primeiro templo de Salomão com os que estavam contemplando agora o segundo templo. Deveria ser um negócio frustrante, triste, porque é uma coisa totalmente diferente, contrária às expectativas dele. Porque esses anciãos, eles contemplaram a glória, eles contemplaram o momento de maior riqueza da nação de Israel. E agora estavam diante apenas de ruínas e de pedras que foram erguidas e representavam o templo. Ou seja, as expectativas desses homens e daquela nação era totalmente o contrário ao que eles esperavam. Eles estavam frustrados pelo resultado. Estão comigo? Geralmente, irmãos, perdas, derrotas e resultado negativo, perdas, derrotas e resultado negativo indica uma única coisa: um sinal para nós recomeçar. Geralmente, quando nós amargamos algum tipo de perda, algum tipo de derrota, significa que em algum momento ou em algum ponto nós erramos. E significa que nós precisamos recomeçar. A questão é justamente essa. É que quase 100% de nós que estamos aqui não tem resiliência para recomeçar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos uma cultura, não do reino, mas uma cultura humana, uma cultura da nossa própria raça, uma cultura de indisposição, uma cultura onde nós gostamos de todas as coisas prontas e nós não gostamos de construir nada. Como eu sempre digo, é por isso que muitas pessoas que têm 30, 35 anos já estão se achando totalmente velhas e incapazes de fazer alguma coisa. Sabe o que é isso, irmãos? É uma incapacidade maligna para recomeçar. Imagina se Abraão tivesse esse mesmo tipo de atitude que nós temos. Eu estou com 35, meu Deus, eu não posso mais fazer nada da minha vida, eu não posso mais chegar a lugar nenhum, já estou velho. Eu não tenho mais capacidade. Eu quero dizer que no reino de Deus isso é uma mentira. No reino de Deus isso é uma mentira. Tantas pessoas, irmãos, estão frustradas porque estão fora daquilo que sabe que é o seu propósito de vida e estão estagnadas, mortas e paradas. A glória da última casa será maior do que a primeira. Toda derrota, irmãos, que nós podemos ter sofrido indica que nós cometemos erros. E indica uma necessidade de um recomeço. O problema é se nós queremos, primeiramente, assumir os nossos erros, e segundo, se nós queremos recomeçar. Essa é a questão. Porque nenhum recomeço, irmãos, ele é fácil. Aqui, só de obra parada passaram-se 16 anos. É muito tempo, irmão. Vamos voltar para Israel, aí volta Zorobabel, aí se levanta um monte de contrariedade, impedimento, aí 16 anos sem fazer nada. Esse é o problema. É claro que a Bíblia deixa claro que os tempos estão remidos. Mas o mesmo Deus que diz que os tempos estão remidos é o Deus que pode ampliar o tempo. É o Deus que pode acrescentar, irmãos, dias. É o Deus que pode acrescentar vigor. Ainda bem que alguém está vivo. Glória ao Cristo Redentor. Toda vez que nós sofremos alguma derrota, algum resultado negativo, é um sinal claro de que nós cometemos erros e de que nós precisamos recomeçar. Até aqui está entendido? Quando a gente olha para a história do filho pródigo, por exemplo,
O filho pródigo é uma história tremenda, é uma história que tem muitas revelações e muito conhecimento para nos dar, principalmente em relação a isso. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo, eu creio que todo mundo aqui já leu, todo mundo já ouviu pregação sobre isso. O filho pródigo, ele foi aquele que pediu todos, ou parte, a sua parte dos bens do seu pai, e a Bíblia diz que ele partiu para longe, para uma terra distante. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Caiu na gandaia, caiu na prostituição, gastou tudo que tinha, perdeu. Ele cometeu erro. Toda a expectativa que o filho pródigo tinha, ela se frustrou. Ele deveria ter uma visão muito diferente do que era o sistema, longe do pai dele, longe do convívio dele, que naturalmente representa a presença de Deus. Ele deve ter pensado, eu vou pegar essa herança que não é pouca e vou aproveitar. Eu vou fazer da minha vida isso, isso e isso. Eu vou comprar chalé na praia, vou comprar cobertura, vou comprar tudo isso aqui, porque eu tenho dinheiro. E ele realmente tinha. Essa era a visão dele. Só que essa visão, irmãos, era uma visão que era contrária ao propósito do Pai. Sabe por que às vezes nós sofremos derrotas e resultados negativos nos nossos projetos? Porque a nossa visão, ainda que haja um projeto e um propósito, ela está totalmente desalinhada ao propósito de Deus. Eu falei isso alguns dias atrás, meu irmão, resultado não significa aprovação de Deus. Fazer as coisas para Deus, em nome de Deus, não significa que está obediente a Deus. Porque tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, inclui um contexto. Tudo que nós fazemos para Deus inclui várias coisas que estão ao nosso redor. O filho pródigo, ele teve esse tipo de pensamento. Eu vou sair, eu vou... Claro, o primeiro erro dele foi que ele foi fazer isso longe do pai. Ele decidiu, simplesmente ele tomou uma decisão de sair da presença do pai e foi gastar tudo. Ele gastou, ele ficou sem nada, ele perdeu tudo. As expectativas do filho pródigo foram frustradas. Ele errou e ele foi completamente frustrado. Por quê? Porque a expectativa dele produziu um resultado negativo. Só que o filho pródigo, embora seja alguém que demonstra ou que demonstrou ter algumas debilidades e fraquezas, como nós infelizmente temos, mas o filho pródigo, ele tinha consciência de uma coisa, ele era consciente de que poderia haver um recomeço. O que tem matado os sonhos de algumas pessoas aqui dessa igreja é porque você não consegue enxergar o recomeço. Isso é que tem matado algumas pessoas aqui do Ministério Rema. É porque você se frustrou, você perdeu, você cometeu erros, e isso é realidade, e você não consegue enxergar o recomeço. O filho pródigo, ele se prostituiu, ele fez tudo aquilo que não prestava. Ele desobedeceu. Desobedeceu não, ele não desobedeceu o pai. Ele apenas quis ficar longe do pai, o que demonstra que parecia que ele não tinha amor pelo pai, mas ao contrário, ele estava simplesmente encantado com o seu propósito pessoal. E ele simplesmente se frustrou. Só que esse rapaz, ele tinha consciência de que havia um recomeço. Ele era alguém que tinha todos os defeitos, mas ele tinha uma capacidade para recomeçar. Sabe por quê, irmãos, que ele tinha uma capacidade de recomeço? Você quer saber por quê? Porque ele conhecia o pai dele. Sabe por que nós temos dificuldade de recomeçar? Porque nós não conhecemos o nosso pai. Ele sabia quem era o pai dele. Quando ele perde tudo, ele comete pecados, deve ter cometido todo tipo de abominação e atrocidade, tudo de ruim. E ele chega ao ponto em que ele vai ter que trabalhar para alimentar porcos, e a Bíblia diz que ele deseja comer a comida dos porcos. E ele começa a refletir, peraí, meu pai, os empregados do meu pai, eles têm abundância de pão.
e eu estou padecendo fome, eu vou voltar lá com meu pai. Agora, olha a consciência desse homem, ou desse rapaz ou jovem, eu não sei o que ele era, eu sei que ele era um homem. Só que eu não quero ser mais filho, eu quero ser só como um trabalhador. Olha só, irmãos, que exemplo tremendo de recomeço. Sabe qual é o problema de alguns de nós aqui? É que nós queremos começar aqui, ó. E Deus está dizendo, o começo é aqui, ó. Ele disse, eu vou ter com meu pai. Por quê? Porque primeiro ele conhecia o pai, ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia que havia misericórdia, ele sabia que havia perdão e sabia que havia provisão e riquezas com o pai. Você sabe que o seu pai tem isso? Então, o que nos impede de recomeçar é justamente o fato de nós não conhecermos o nosso pai como dizemos que conhecemos. E ele disse, eu vou ter com meu pai, mas é o seguinte, eu não vou ser... Eu quero ser apenas como um dos seus trabalhadores. Sabe o que isso está nos ensinando, irmão? Recomeço. Ele disse, eu vou recomeçar de novo, porque naturalmente esse rapaz, ele trabalhava na fazenda, na propriedade do pai dele. Ele disse, eu quero ser como um trabalhador, porque eles têm abundância de pão, estou aqui comendo, desejando comer comida de porco, ninguém me dá nada. Espera aí, eu tenho um pai. Eu tenho uma herança na minha vida que parece que já gastei tudo, mas eu posso reconstruir. Esse foi o entendimento dele, irmãos. Reconstrução, recomeço. E esse rapaz, ele sofreu frustração, ele passou por um momento negativo e por derrota. Mas ele era alguém que tinha uma percepção clara de que na presença do seu pai havia um recomeço, irmãos. Ele poderia recomeçar. E ele disse, eu quero apenas ser como um trabalhador do meu pai. Eu quero recomeçar de novo. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha errado. Toda derrota, todo resultado negativo, geralmente, toda derrota e todo resultado negativo significa que nós cometemos erros. Se você amargou alguma derrota ou algum resultado negativo, é preciso parar e ver onde foi o erro. Agora, é preciso ter disposição para que haja um recomeço. Por quê? Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que... Aliás, da segunda casa. A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Sabe o que é que Deus nos diz com essa palavra? Que aquilo que tu tinha como expectativa e que você naturalmente hoje pode estar amargando uma derrota, o resultado que Deus tem é muito maior, muito mais grandioso, muito mais glorioso. Só que você está preso somente na derrota e no resultado negativo. O filho pródigo, ele reconheceu que ele errou, pequei. Sabe o que é que ele diz? Eu pequei contra o céu. Ele disse que ia dizer para o pai dele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Irmãos, isso é reconhecimento, eu errei. Senhor, eu errei, eu me equivoquei. Por quê? Porque eu sou natural, eu sou carnal, eu sou humano. Irmãos, e Deus sabe como nós somos, Ele sabe quem nós somos, irmãos. Deus nos escolhe não pelas nossas habilidades, irmãos. Ele escolhe pelo seu amor, pela sua bondade. Ele disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu quero ser apenas um dos teus trabalhadores. Primeiro ele reconheceu que ele tinha errado. Mas ele não se intimidou, irmãos, e não se deteve diante dos erros e das frustrações. Ele disse, eu vou recomeçar de novo. Eu vou recomeçar como um trabalhador. Não quero ser filho, não quero ter o status de filho. Eu vou recomeçar como um simples trabalhador e servo do meu pai. Sabe o que significa isso, irmãos? Reconstrução. Hoje isso é chamado de resiliência. Ele perdeu tudo, por erro dele mesmo. Mas ele sabia que havia um pai. Ele conhecia o seu pai, sabia do amor do pai por ele. E ele, diferente da maioria de nós, ele não tinha medo de recomeço. Ele não se achava velho demais para recomeçar. Ele não se achava incapacitado demais para refazer. É isso que, infelizmente, tem
mantido as nossas vidas longe do propósito de Deus. E quando eu falo do propósito, estou falando do propósito pessoal para cada um de nós, amém? O filho pródigo, ele perdeu tudo, mas ele tinha consciência de que havia um recomeço. Por isso ele quis ser apenas um trabalhador. É por isso, irmãos, que as nossas derrotas, se nós reconhecemos e conhecemos o nosso Pai, a aliança que nós temos com Ele, nós devemos encarar como sendo um momento oportuno para o êxito. A dificuldade é nós nos libertarmos dessa mentalidade. A dificuldade é nós nos libertarmos dessa visão limitada. O filho pródigo, apesar de todos os defeitos que ele tinha, ele sabia que havia um pai que era fiel, havia um pai que tinha recurso e provisão, e que esse pai o amava. E que esse pai, ele não revoga o que ele promete para o filho. Algumas pessoas aqui dessa igreja, eu estou falando diretamente para cá hoje. Hoje eu não estou falando para o reino, eu estou falando aqui para o Ministério Rema. Algumas pessoas aqui Deus muniu de talentos, habilidades e dons. E sabe onde é que esses dons estão? Apagados. Eles continuam aí dentro, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Deus, ele não remove os dons. Sabe o que é que Deus está esperando? Qual é a expectativa de Deus e o mover do Espírito Santo? É para que aqueles que estão ou se encontram nessa condição tomem a posição do filho pródigo para um recomeço. Você acha que o filho pródigo mudou a função dele, irmão? Você acha que ele mudou a função dele? Ele não mudou não, irmão. Com certeza ele se tornou muito mais responsável, muito mais aplicado no que ele fazia antes. O que eu quero dizer com isso é que o sonho que Deus colocou no teu coração, ele não deve ser mudado. Não, eu vou ter êxito, mas é na outra... Meu irmão, se Deus colocou, volte para esse mesmo sonho, para esse mesmo projeto. Só que seja mais responsável. Seja agora mais obediente, seja mais santo, seja mais aliançado com Deus. Seja mais comprometido, não apenas com você mesmo, mas com Deus. O filho pródigo, ele foi totalmente restituído. Coloca a veste, coloca a aliança, coloca a sandália, e naturalmente ele assumiu mais uma vez a posição que ele tinha antes. Ele não perdeu. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui que ainda tem tempo. Ainda está dentro do tempo. Não é o teu tempo, é o tempo de Deus. Eu quero dizer que ainda tem tempo. Ainda dá. Mas vai chegar um momento que não vai dar. Aposto quando é que eu posso saber que esse momento não vai dar mais para retroceder. Talvez seja quando você decidir realmente comer alfarroba de porco. A Bíblia diz que o filho pródigo desejou, mas ele não comeu. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Ainda há tempo. Eu não estou falando de sonhos novos. Não, eu quero me alinhar com Deus e eu quero sonhos novos. Não, eu estou falando de sonhos que morreram, derrotas que você sofreu. É disso que Deus está falando. O filho pródigo não voltou para um novo sonho, ele voltou para ser o filho do dono da fazenda e para trabalhar, para produzir. Agora com um coração totalmente alinhado à vontade do Pai. Comprometido, aliançado. Antes ele não tinha aliança, observa. Ele pega as vestes e pega a aliança e pega a sandália. Sabe o que isso representa, irmãos? Compromisso. O que Deus está falando hoje não é para os teus sonhos novos, não, Ele está falando para os sonhos antigos que você, pelos teus erros, você perdeu, você deixou serem frustrados. Deus está dizendo que ainda tem tempo.
Deus está dizendo que ainda está a tempo. Por quê? Porque Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que restitui, Ele é um Deus que transforma. E Ele diz que a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Então, meu irmão, todo projeto de êxito, todo projeto de sucesso que você tinha, ele significa nada diante do que Deus quer e pode fazer na tua vida. Só basta ter disposição para recomeçar. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu quero apenas me tornar um trabalhador. Eu não quero nada, Senhor. Eu quero só ser um trabalhador. Eu quero ser como um dos teus trabalhadores. Que coração tremendo, irmãos. Que capacidade linda de recomeço. Irmãos, presta atenção como é que o nosso Deus age. Por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, o nosso conhecimento de Deus. A história do filho pródigo é uma história que ilustra bem isso, não é? Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Deus, Ele é especialista em recomeço. Deus, Ele não... Na dimensão do reino de Deus, irmãos, na dimensão eterna de Deus, Deus, Ele não se importa com as nossas derrotas. E quando eu digo que Ele não se importa, eu não estou dizendo que Ele não se entristece com as nossas derrotas. O que eu estou dizendo que Deus não se importa é que para Deus é indiferente. Tu foi derrotado pela tua incompetência, pela tua desobediência. Eu, como Deus, posso mais uma vez fazer com que a glória da última casa seja maior do que a primeira. É nesse sentido que eu digo que Deus não se importa com derrota. Observa bem, irmãos, como a capacidade de recomeçar, ela se manifesta desde o princípio. Lembra de Adão e Eva? Lembra de Adão e Eva? O que foi que Adão e Eva sofreu com a serpente? O que foi que eles sofreram com a serpente? Uma derrota. Uma derrota. Adão e Eva, eles foram, infelizmente, derrotados pela serpente. Foram enganados, foram derrotados. Sabe o que é que essa derrota, irmãos, produziu? Um recomeço. Essa derrota, ela produziu simplesmente um recomeço. Uma nova aliança. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele levantou um segundo Adão. O segundo Adão não. Deus, Ele levantou um último Adão. É outra coisa também equivocada, viu? Vou ensinar logo vocês aqui. O segundo Adão. Não existe segundo Adão, existe o último Adão. Jesus Cristo é o último Adão. Não tem segundo Adão, é último Adão. Amém? E a derrota de Adão no Éden, juntamente com Eva, levou e culminou justamente ao novo recomeço. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, irmãos, foi para que simplesmente houvesse um novo recomeço, uma nova aliança. Sabe o que é que isso deixa claro? Que a glória da segunda casa, da última casa, é maior do que a da primeira. A glória da última casa é maior do que a primeira. Por quê? Porque o erro causou o afastamento, o erro de Adão, a derrota de Adão causou a distância entre o homem e entre Deus. Havia uma glória, sim. Havia uma presença, sim. Mas agora que Jesus Cristo, irmãos, Ele manifestou com seu sacrifício, restaurando e recomeçando, ela é muito maior do que a glória da primeira. Sabe o que é que representa o sacrifício? Aquieta as crianças, por favor. Sabe o que é que representa, irmão, o sacrifício de Jesus? Um recomeço. O sacrifício de Cristo, irmãos, representa um novo recomeço. Havia se perdido toda a comunhão, havia se perdido toda
quebrado toda a aliança que Deus fez, todas as propostas de Deus para que o homem fosse reconciliado com Deus foram frustradas, humanamente falando, porque os homens erraram, não porque Deus errou. Jesus Cristo se levanta como o último Adão, recomeçando mais uma vez a nova aliança e restaurando todas as coisas, trazendo uma glória que não havia no passado. Ora, meu irmão, se Deus ele é especialista em recomeços, em manifestar uma glória maior do que a primeira, por que nós vamos ficar parados diante das nossas derrotas e diante dos nossos fracassos e diante dos nossos resultados negativos? Se naturalmente, desde o princípio, Deus, ele é um Deus que busca e prepara recomeços. Apóstolo, mas por que Deus, ele trabalha com recomeço? Porque Deus, ele se envolve, ou trabalha, ou usa pessoas. Deus, ele conhece as nossas fragilidades. Ele não recomeça por causa dele, porque ele é Deus, ele é eterno, ele é todo-poderoso. Ele recomeça por causa de nós, irmãos. E quando Adão e Eva pecaram, parecia que era o fim de tudo, acabou o paraíso. Aí Deus providencia uma nova aliança, um novo recomeço. A glória da última casa é maior do que a da primeira. A segunda aliança, ela é muito maior do que a primeira aliança. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda o que eu estou te dizendo, o que Deus quer te dizer hoje, meu irmão. O que Deus tem para fazer na tua vida diante da derrota que você enfrentou é maior do que a tua expectativa do passado, meu irmão. O que Deus quer operar na tua vida é algo muito, é de uma magnitude que você ainda não conseguiu contemplar, meu irmão. Eu não estou falando aqui, meu irmão, eu não estou falando uma palavra motivacional, estou falando aquilo que está escrito na Bíblia. Observa a glória que Cristo tem hoje, meu irmão. Jesus, ele veio como homem para consertar o erro dos homens. Ele teve que recomeçar, por quê, apóstolo? Porque ele foi levado para a cruz. A cruz era um recomeço para Cristo, irmãos. Ele não pecou em si, mas ele levou nossas iniquidades. Por isso que ele teve que recomeçar de novo. E observa que agora, a glória que ele tem é sentado à destra do Pai, o nome que é sobre todo nome. A glória da última casa é maior do que a da primeira. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não deixa os teus sonhos serem frustrados, não. A glória da última casa é maior do que a glória da primeira, meu irmão. Você errou, amém. Você é falho, Deus te conhece, meu irmão. Você pecou, amém. Deus também sabe disso. Deus não se impressiona com teus pecados, meu irmão. Deus, ele se volta quando você se arrepende, quando você reconhece como filho pródigo. Esse rapaz, ele errou de forma muito grave. Mas observa, quando a Bíblia descreve que ele reconhece e está disposto a um recomeço, a Bíblia diz que o pai vem encontrar ele no meio do caminho. Irmãos, que coisa linda é isso. A mudança na tua vida, meu irmão, para a realização dos teus sonhos, para o teu êxito, ela está condicionada apenas a você tomar uma decisão de recomeçar. Quando você decidir em Deus, eu vou recomeçar, eu vou fazer o que é preciso. Naturalmente o reino vai começar a se mover a teu favor e as coisas vão começar a acontecer. O pai não esperou nem o filho chegar na casa, ele já foi encontrar ele no meio do caminho, meu irmão. A tua caminhada em direção a Deus vai fazer com que ele venha até você, meu irmão. Meu irmão, não é tarde para recomeçar de novo, irmãos. E tem algumas pessoas aqui que precisam disso, irmãos. Meu espírito está completamente quebrantado. Como eu queria jogar daqui o que está em mim para que vocês entendam o que eu entendi nisso aqui, o que eu quero, o que Deus quer dizer para vocês, irmãos. Meu irmão, não está perdido não, meu irmão. Não está perdido. Apóstolo, mas esse é o padrão. Esse é o que meu irmão, que o padrão do mundo não conta para Deus. A lógica humana não conta. Diagnóstico humano não conta para Deus, irmãos.
Abraão foi produtivo com 100 anos de idade, irmãos. Nós servimos ao mesmo Deus. Apóstolo, mas eu já estou velho, não tenho mais capacidade. Não, você tem capacidade sim, meu irmão. E Deus está dizendo, você tem sim, porque eu sou contigo. A glória dessa última casa é maior do que a primeira. Essa é a realidade, irmãos. Não se baseie no que as pessoas dizem. Se baseie no que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Não interessa se existe lógica, não interessa se existe um padrão humano ou no sistema. O que prevalece na nossa vida é o padrão de Deus. Esse é o padrão que deve prevalecer. Deus cria onde não existe. Deus cria onde não existe. Ele faz com que seja produzido. Então, meu irmão, não fique parado diante daquilo que você sabe que pelos teus erros e pelos resultados negativos você desistiu. Se você tem convicção de que foi Deus que colocou em ti, meu irmão. Não pare nisso em nome de Jesus Cristo. Há um recomeço. Desde o princípio, Deus ele trabalha com recomeço. Adão e Eva erraram de forma muito grave também. E Deus providenciou um novo recomeço. Jesus Cristo veio como um homem para consertar os erros. Esvaziou-se da sua glória, mas quando ele foi exaltado, irmãos, a glória da casa, da última casa, foi maior do que a da primeira. A glória que Jesus Cristo recebeu como sentado à destra do Pai, foi muito maior do que a glória que ele tinha como homem. A aliança da qual Jesus Cristo selou a reconciliação do homem com Deus, ela é uma aliança superior à aliança que havia antes, irmãos. Então, meu irmão, o que Deus quer fazer na tua vida é algo superior ao que você perdeu, meu irmão. Você só tem que recomeçar. Você só tem que dizer, Deus, eu me submeto mais uma vez, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho problemas, eu tenho defeitos, eu tenho falhas, mas eu vou estar na posição. É só isso que Deus precisa. Deus não precisa da tua santidade, meu irmão. Ele te torna santo. Não interessa o que você fez, não interessa que tipo de erro você cometeu, que tipo de pecado você cometeu. Meu irmão, tem um chamado, tem um propósito. Meu irmão, como Deus quer mudar a vida de algumas pessoas aqui dessa igreja. Deus quer que haja um novo recomeço. Jesus, ele deu a vida para que fosse recomeçada uma nova aliança. Todo recomeço, irmãos, que tem consciência de erros, o resultado é a glória. Sabe por que o filho pródigo foi restaurado? Porque ele primeiro reconheceu o seu erro. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Sabe por que Jesus Cristo, irmãos, foi sentado à destra do Pai, coberto de glória? Porque ele reconheceu os erros. Após Jesus não errou não. Mas ele veio para pagar os erros dos homens. Lembra quando ele fala na cruz? Lembra quando ele diz na cruz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo? Lembra disso? Sabe o que ele estava fazendo aí, meu irmão? Diante disso, ele estava reconhecendo para Deus o erro e o pecado dos homens. Todo recomeço que é acompanhado da consciência dos seus erros leva a uma glória poderosa, leva a uma glória multiplicada. A gente vê isso na vida do filho pródigo. Nós vimos isso na vida de Jesus. E nós vimos isso também na vida de Jó. É outro exemplo claro. Jó é outro exemplo de alguém que cometeu erros e que recomeçou. A Bíblia diz que Jó recebeu o dobro do que ele possuía. Jó, ele cometeu alguns erros. Só que a glória da última casa, o último estado de Jó foi maior do que o primeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque ele recomeçou. Ele reestruturou a sua vida. E ele recebeu uma glória muito maior do que a primeira glória que ele tinha em Deus. O que Deus está dizendo hoje para algumas pessoas específicas aqui é que ele quer te dar um resultado dobrado.
Não porque você merece, não é por isso não. É porque essa era a primeira promessa de Deus, meu irmão, e os teus erros te tiraram disso. Não é porque você merece, não é porque você é bonitinho, não é porque você é santinho, não. É porque esse era o resultado de Deus para a tua vida. Quando você decidir recomeçar, Deus vai te elevar, Deus vai te sustentar e Deus vai te levar ao êxito, mas recomece. Apóstolo, mas eu perdi tudo, então Deus vai reconstruir de novo, meu irmão. E agora da última casa vai ser maior do que a primeira. Você perdeu, você errou, você se frustrou, não interessa, esquece. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Reconheça os seus erros. Reconheça que você se equivocou. Da mesma forma como o próprio Jesus Cristo reconheceu os erros dos homens. Ele não precisava confessar os seus pecados porque ele não teve pecado, irmãos, mas ele tinha que reconhecer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando Jó diz: Senhor, eu só conhecia de te ouvir falar. Sabe o que é que Jó está fazendo? Ele está confessando, irmãos. E Jó recebeu dobrado a glória, ele recebeu dobrado. Todo o êxito que Jó possuía na primeira etapa da vida dele, ele foi dobrado. O que Deus quer fazer na tua vida é justamente te dar uma glória muito maior do que a primeira glória que você imaginava. A Bíblia deixa claro que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu a nenhum coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que é que nós demonstramos, irmãos? Quando nós decidimos recomeçar, reconhecendo os nossos erros, nós demonstramos um amor profundo a Ele. Toda vez que nós decidimos recomeçar, reconhecendo que nós erramos, reconhecendo que nós pecamos, nós demonstramos que nós o amamos. Com todos os que eu citei, aconteceu dessa forma. Todos eles demonstraram um amor pleno pelo Pai. Todos eles. O recomeço é simplesmente você dizendo: Deus, eu errei, mas eu te amo. Deus, eu errei, mas eu quero fazer a tua vontade. Isso, meu irmão, traz uma glória superior. Isso traz um êxito, traz um resultado. Por isso, a glória da última casa, ela é maior do que a glória da primeira, meu irmão. Ainda dá tempo. Ainda tem tempo. Nós não vivemos o tempo do mundo, vivemos o tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo eterno. Deus muda realidades. Deus muda realidades físicas. Deus, ele quebra padrões para nos abençoar. Deus, irmãos, ele quebra qualquer tipo de estrutura quando nós decidimos recomeçar e fazer as coisas da forma certa. Deus muda realidades, irmãos. E Deus, ele cria portas que não existem para nós adentrarmos e sermos abençoados. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Então, meu irmão, ainda dá tempo. Recomeça. Reconhece os teus erros. Varre para longe de ti as tuas frustrações, os teus pecados, os teus erros, os resultados negativos, e recomeça em Deus. A glória da última casa vai ser maior do que a glória da primeira. Toda expectativa que você tinha é nada diante daquilo que Deus vai fazer se você decidir recomeçar. Amém?